Então, meu nome é Sara Brito, eu sou arte educadora, trabalho com dança e infância nas escolas, nos projetos, já tem um tempinho. Sou mãe da Maria Flor, acho que é uma informação importante, e já estou participando do Aruanda enquanto bailarina, já tem 16 anos, entrei em 2007 e há quase um ano assim já estou atuando como ensaiadora do grupo também. Então, entendendo um outro lugar aqui dentro, né, desse trabalho que é tão bonito. Meu nome é Sérgio Luiz Cossi de Oliveira, conhecido mais como Sérgio Cossi. Eu sou presidente do Grupo Aruanda desde 2005 e nós temos um estatuto, um regulamento, um regimento que de 4 em 4 anos existe uma eleição. Eu entrei no Aruanda em 1990 como dançarino. Né? A partir do momento que eu vi uma apresentação, aí eu me interessei em entrar para o grupo. Achei uma coisa muito emocionante, muito bonita e queria fazer parte dessa alegria, enfim, de tudo que o grupo transmite, né, do palco, né, para a plateia. E aí, então, desde 90 eu sou dançarino até hoje, né, e também sou o presidente atual. O meu nome é Cátia Cupertino, eu sou formada em Educação Física, mas eu entrei para o curso de Educação Física há 35 anos atrás, porque na época não tinha aqui em Minas Gerais cursos de dança. E por que eu estou dizendo isso? Porque a minha procura, os meus diálogos e minhas trajetórias no mundo assim foi através da dança. E eu queria também me tornar uma profissional da área, né, e conhecer um pouquinho mais. Quando eu entrei para o curso de Educação Física, eu tive 2 disciplinas de danças folclóricas, né? E aí eu tive uma oportunidade de conhecer um lado acadêmico das danças folclóricas. Mas paralelamente a isso, eu já fazia parte de um grupo do Grupo Aruanda. E aí eu comecei a questionar outras possibilidades e outros olhares e outras experiências muito mais ricas, muito mais próximas com o que eu buscava, né? Fora da academia. Então a educação física ela me permeou por esse momento relacionado às práticas corporais, mas a dança que eu buscava, né, nesse contexto das práticas corporais dentro da educação física e mais especificamente dentro das danças populares brasileiras, era quase que silenciado, né? Então o meu percurso acadêmico nessa área. Bom, o Aruanda nasceu em 1960 dentro de uma escola, a Escola Clemente Faria, ali na divisa do bairro Prado e do Calafate, aqui em Belo Horizonte. E desde então ele vem realizando pesquisas de danças folclóricas, manifestações folclóricas de todas as regiões do Brasil. Então o Aruanda é um grupo, apesar do nome dele ser Grupo Folclórico Aruanda, ele é um grupo de projeção. Então o nosso objetivo é a pesquisa, a projeção e a preservação e a divulgação. Né? Nós temos mais de 100 danças pesquisadas. Tudo começou num festival no Rio Grande do Sul, e que o Aruanda foi, e quando retornou, ficaram lá 2 casais, e eles ficaram lá por acho que 2 ou 3 semanas. Então, nós temos uma bagagem muito boa das manifestações folclóricas gaúchas. E isso foi acontecendo também com as outras regiões do Brasil. Também existe a troca de pesquisas. Né? Nós temos em todo o Brasil vários grupos de projeção folclórica que a gente tem contato, então que também as pesquisas que eles fazem lá, eles nos passam, e as que a gente tem aqui de Minas a gente passa para eles, é uma troca. Em cada apresentação realizada pelo Grupo Aruanda, antes da manifestação ser colocada no palco como dança, né, ele em reverência a esses grupos de tradição, a gente informa de onde ele veio,
de qual é o grupo que foi pesquisado, o que ele representa. Então, nós temos os trajes, né? O que aquele traje representa, as cores, né? Os adereços, que são muito importantes para aqueles grupos tradicionais, e a gente sempre tem essa preocupação em passar para o público. Para mim, a importância das pesquisas na culturas populares, né, brasileiras, ela passa pelo viés da gente se conhecer, sabe? É aquela frase, né? Quanto mais você se conhece, mais você se ama, mas ao mesmo tempo você sabe para onde é que você tem que melhorar e se mudar. E também ninguém ama o que não conhece, né? Então, conhecer as culturas populares, né? Pesquisar as culturas populares, é conhecer sobre a nossa história, né? Conhecer de onde é que a gente veio, o que nós nos tornamos e o que a gente quer ser, né? E no que nós queremos ser, a gente precisa saber o que a gente quer carregar, quer transformar, né, ou quer mudar, e ao mesmo tempo o que é que a gente persiste e acredita que aquilo faz com que a gente se identifica, né, enquanto brasileiros. Então, as pesquisas nas culturas populares brasileiras, elas são de extrema importância, ainda mais nesse século XXI, nessa modernidade contemporânea, onde as fronteiras estão cada vez mais abertas, mas ao mesmo tempo também sendo outras construídas. Então, a gente precisa de ter essa identidade, a gente precisa aliás, nós temos a identidade, a gente precisa de saber o que é que nos constrói, né? O que é que nos faz com que a gente se identifique brasileiros, né? O que a gente tem de igual, o que a gente tem de diferente, o que é que a gente pode aprender com o outro que é diferente. E é muito interessante, porque como as culturas populares brasileiras, elas são muitas, e são extensas, e são ricas, elas dialogam e elas entram em conflitos, e ao mesmo tempo elas se complementam, né? Faz com que a gente abra os nossos olhares assim, para o nosso redor, né? Ao nosso redor, né? Quando eu penso em cultura popular, eu penso em manifestações e expressões de um povo que ela está vinculada assim, com um espaço de resistência, com um espaço de luta. Então, tem também um contexto histórico muito importante, e quando a gente pesquisa esse lugar, né, da cultura popular, ou esses diversos lugares, eu acho que a gente entra nesse lugar de reconhecer a importância dessas histórias, dessas lutas e de todo esse processo. Então, eu entendo que as pesquisas nessa área, elas têm esse lugar de valorizar tudo que aconteceu nessa história, sabe? De não ver uma manifestação aqui e entender que ela é só aquilo, é só uma coisa bonita, é só um cortejo bonito que está andando na rua, ou é só uma coisa, uma festa que eu vou lá e me divirto. Não, ela tem todo um embasamento, ela tem raízes, ela tem uma sabedoria que ela é ancestral. Ela tem conhecimentos, ideias e muitos porquês, né? E tem muita coisa que a gente também não entende. Também acho que isso é importante de pensar, né? Que às vezes não é tão objetivo assim, né? O que eu acho que é muito importante é a gente ter muito respeito nessas práticas de pesquisa, de entender que são lugares de pensamentos, de abordagens de pensamentos, abordagens de fazeres que seguem uma lógica muitas vezes diferente da lógica que a gente está habituado. Então a pesquisa nessa área, ela precisa de ter um cuidado, um respeito ético de abordagem e de escuta, né, do que a gente está tendo acesso. Acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa em pesquisa, né? Então, a pesquisa é feita da seguinte maneira: a gente solicita a aprovação do mestre, né, desse grupo que a gente quer pesquisar. Ele dando esse sim para a gente, aí vai uma pessoa, então vai um grupo de pessoas que convive com eles, né? Vai pesquisar primeiro a dança, os trajes, os adereços, né? E enquanto esse grupo ou essa pessoa está pesquisando, eles estão convivendo com aquela comunidade. E esse conviver que talvez seja mais importante, porque a gente saber como dançar, como projetar aquela manifestação no palco, é fácil, você vai lá e faz isso. Mas se você consegue interiorizar
a convivência daquela comunidade em relação a eles próprios e em relação a essa manifestação que é tão importante para eles, que eles levam com tanta fé. Então, quando a gente vai no palco, a gente tenta ser o mais fiel também, não só nos trajes, não só na música, não só na cantoria e como na dança, mas também como eles são. A gente tenta ser como eles são. Se vocês puderem ou tiveram a oportunidade de ver uma apresentação da Aruanda, dançando Brasil, vocês vão ver. A gente dança uma dança gaúcha, todo mundo empinado como um gaúcho é. E aí depois se a gente for subindo, a gente vai para o centro-oeste ou norte, que aí você já vai abaixando, as roupas já vão sendo completamente diferentes, né? Aí você passa para o nordeste, que é outro jeito de demonstrar sua manifestação, e depois chega para Minas, que é uma coisa religiosa. A gente tem a religiosidade nas manifestações. Eu penso que as pesquisas com a cultura popular, elas podem contribuir bastante com os movimentos populares mesmo, os movimentos de tradição, desde que elas mantenham esse respeito, esse cuidado com a abordagem, esse cuidado com essa forma, né, de perceber, com a forma de falar sobre. A gente precisa ter uma escuta muito ativa, muito cuidadosa, e a gente precisa valorizar essa relação com o grupo que está sendo pesquisado. Até porque, quando a gente pensa, né, numa expressão de resistência, uma expressão que tem um contexto histórico, a gente está pensando em raízes, a gente está pensando em vínculos, e aí eu acho que a pesquisa ela vem como mais um vínculo que vai sendo criado, mais uma leitura daquela história que já vem acontecendo há muito tempo, né? A nossa preocupação é realmente passar para o público aquilo que está acontecendo lá no norte, lá no nordeste, ou no centro-oeste, ou no sul, ou até mesmo aqui no sudeste. Porque se as pessoas não têm condições de ir até lá, elas vão ver ali perto o que o Aruanda, além de preservar, pesquisar e divulgar, ele também ele possibilita as pessoas que não vão ter condições de ver esses grupos de tradição, mas vendo a Aruanda, ele sabe que ele está vendo alguma coisa que está sendo feita naquelas regiões que o Aruanda pesquisou, né? Isso é muito importante, isso é uma coisa muito séria que o Aruanda faz, né? A preocupação do Grupo Aruanda, ela vai além de só ter essas manifestações como catalogadas e digitalizadas como a gente tem, né? O que a gente quer é que as pessoas sintam isso. Isso já aconteceu, nós fomos dançar na Praça Duque de Caxias aqui em Santa Teresa, num palco, a gente estava dançando o Vaqueiros do Marajó, e aí quando nós saímos, já estávamos trocando de roupa para a próxima dança, enquanto um outro grupo já estava dançando. Chegaram 3 senhorinhas, eu quero ver os vaqueiros da minha terra, eu quero ver os vaqueiros da minha terra, e a gente não entendia o que elas estavam querendo. Eu falei assim, eles são da minha terra, os vaqueiros, não, somos nós, mostramos as roupas, aí eu falei assim, é igualzinho os vaqueiros da minha terra, vocês fazem igual. Então é isso. Elas se emocionaram, elas voltaram no tempo, porque elas estavam em Belo Horizonte há muitos anos, e elas voltaram no tempo através do Grupo Aruanda, sabe, de uma projeção dessa que o Grupo Aruanda fez no palco. Pesquisar nas culturas populares brasileiras e as culturas populares brasileiras, ela tem uma importância fundamental de fortalecimento, né, das nossas raízes, das nossas ancestralidades, do nosso conhecimento enquanto brasileiro, porque elas nos permite entender a palavra patrimônio, né? Quando a gente trabalha com essas pesquisas nesse campo, a gente reconhece esse patrimônio, o que é o meu patrimônio, o que é o patrimônio do outro, né? Quando você tem uma coisa em que você tem amor, você tem atenção, você tem um cuidado, você preserva, você entende que ele tem que dialogar para ele continuar vivo, para ele continuar perpetuando, e cada vez mais com isso valorizando, você sabe a potência desse termo, né, patrimônio material, que é tão caro
e que está tão na boca das pessoas, assim, as pessoas falam, mas elas não entendem, às vezes até falam, não, isso é coisa do passado, não me pertence, não preciso de olhar para isso não, porque, não, vamos olhar para frente, eu quero saber coisas modernas, mas não tem como você dar um passo à frente se você não tiver firmeza no pé para trás, né? Você tem que ter a firmeza para você continuar no desequilíbrio, para você caminhar, não é verdade? E esse pezinho atrás, né? essa sua firmeza para você saber caminhar, é você entender qual que o que me pertence, o que me faz ser Kátia, o que me faz ser mulher, o que me faz ser brasileiro, o que me faz ser dançarina, professora, pesquisadora, né? Então, a importância de você pesquisar e que nos fortalece é porque ela traz outras vozes, né? Ela traz outros discursos, ela traz vozes silenciadas. E quando você escuta outras vozes, ainda mais nas pesquisas qualitativas, né? Que você vai a campo, que você escuta, que você ouve, e você percebe que você não sabe nada, e quanto mais você ouve, você fica com mais perguntas, você sai com mais perguntas do que respostas, e talvez acho que essa é a sacada da pesquisas, né? Nas culturas populares, porque quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa, eu sei alguma coisa sobre aquele quilombo, na hora que você vai ouvindo, nossa, eu não sei nada, quem é aquele mestre, o que ele faz, como é que é? Porque tem o tancador, tem o que canta, tem o que costura, tem o que desenha, tem o que... Enfim, são tantas informações, tantas coisas, na hora que você entende, não, peraí, o patrimônio é um mundo de coisas à volta, né? Então não é só um objeto, né? Você não olha mais aquilo como objeto, né? Como um ser, assim, né? Acho que é importante a gente pensar que a cultura popular, né, a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, elas estão na legislação. Então, as escolas elas têm essa obrigação, né, de trabalhar essas temáticas no seu currículo, cotidianamente. E no meu caso, que eu atuo mais especificamente com educação infantil, muita gente fica sem saber como, né, chegar com essa temática com as crianças, ainda mais com relação ao movimento. E eu penso que a abordagem na educação infantil, ela tem um aspecto assim, fundamental da brincadeira, que é quando a gente pensa em folclore infantil, por exemplo, né, a gente vai pensar na cultura da infância, a gente pensa nas brincadeiras, e a gente tem assim, um acervo enorme de brincadeiras que são passadas, né, de geração para geração. Tem muitas pesquisas nesse sentido que acontecem também e que eu acho que são fundamentais para essa faixa etária. Então, a brincadeira de roda, com os bebês a gente tem as cantigas de ninar, né, a gente pode trabalhar com parlenda, pode trazer para o movimento. Que mais? A gente tem os acalantos, a gente tem algumas brincadeiras de riscantes, né, no chão, então as amarelinhas, todas essas brincadeiras de movimento que fazem parte desse lugar, né, que a gente chamaria de folclore infantil ou da cultura popular para as crianças ou da cultura das infâncias, é um material que é muito importante ser trabalhado nas escolas, que pode ser trabalhado cotidianamente, que trazem esses elementos, né, que a gente está falando do vínculo, né, porque o brincar, ele tem esse lugar de estabelecimento de vínculo, tanto comigo mesma, com o espaço que eu estou atuando, com as pessoas que estão à minha volta, com o que teve, né, o que já aconteceu na minha história, na história da minha cidade, na história da minha comunidade. Então é um vínculo que vai acontecendo de diversos sentidos, para o chão, para as laterais e, enfim, para a vida toda, né? Vai esparramando pela cidade, quando você vê, você está trabalhando brincadeiras que são daqui, mas que acontecem em outros países muito parecidas. É impressionante como que esse vínculo ele vai acontecendo por fios até meio invisíveis, assim, mas que estão conectados, né? Há um fazer que é um fazer das pessoas, de gente, fazer de gente. Das várias pesquisas que eu fiz, né, a primeira delas foi quando eu morava no norte do Brasil e ainda, né, no processo de especialização, eu conheci a dança lundu, que eu não sabia que existia, o lundu paraense, né? Então eu fui para o norte do Brasil, sem nem saber onde é que era, naquela época não tinha internet, não tinha computador, né? Depois que apareceu o computador, enfim, aí eu falei, vou trabalhar lá onde é que fica, eu sei que fica lá em cima, enfim, não sabia quase nada. Mas quando eu cheguei,
eu conheci essa dança, né, o lundu, e aquela dança sensual, e as pessoas dançando, e eu falei, nossa, que dança é essa? Que é isso? Que é isso, né? Que povo sensual é esse? Como é que esse povo dança? De onde é que veio? E por que Minas não tem? Enfim, fiquei enlouquecida com ela. E claro que com o retumbão, com o carimbó, eu falei, que é aquilo? Mas me chamou muita atenção do lundu, porque eu sabia que existia o lundu em Minas Gerais. E não era aquele lundu que eu conhecia. E aí, como era muito nova, né? E também a primeira vez que eu estava fazendo pesquisa, assim, que eu queria investigar, que eu era dançarina, mas eu participava de algumas pesquisas, mas não especificamente acadêmicas, assim, né? E aí procurei investigar, então, o lundu. E aí a minha pergunta era o porquê, a princípio, eu queria entender o porquê que nós mineiros, dançamos diferentes dos paraenses. Porque mais que eu rebolava, eu não dançava igual a eles, sabe? Eu ficava, tem um trem. E como era diretora artística de um grupo de danças de lá, danças populares, do Quarupi, eu ficava assim, não adiantava eu fazer, não adiantava os outros fazerem, porque eles tinham um sotaque que a gente não pegava, né? Enfim, e aí eu tentei buscar isso na pesquisa. E claro, né, para eu entender o lundu, então eu tive que voltar atrás, tentar entender a trajetória do lundu, o que significava lundu, de onde é que veio o lundu, a história, buscar na bibliografia, né, nas referências bibliográficas, enfim, o que se falava do lundu, para depois ir para a pesquisa de campo. E aí eu fui orientada de não ir na pesquisa de campo lá no Pará, de tentar ir na pesquisa de campo aqui, até porque também a pós-graduação era aqui em Minas, né? E eu tive a grata surpresa de conhecer, né, o lundu dentro de um quilombo em Justinópolis, né, o lundu do Dirceu, né, do quilombo de Justinópolis, agora, né, um tempo para cá já é quilombo. E aí eu fiquei durante um ano com eles, né, acompanhando todas as festas durante um ano, para entender essa dança lundu. E foi essa sacada, né, esse entendimento, tipo assim, Kátia, você quer conhecer como é que a gente dança lundu, o que significa? Você vai ter que ficar com a gente durante um ano. Aí eu, como assim? Né? E aí claro que eu fui orientada para isso, mas os mestres me falavam isso. Então eu pegava um ônibus, baixava lá em Justinópolis, tudo é festa, e direto, ficava 2, 3 dias, 4 dias, e direto com eles. Para eu entender uma dança. E foi muito interessante, porque quando quando chegou na Folias de Reis, no lundu, que é dançado nas Folias de Reis, pelo Rei Negro, né, dentro de um batuque específico, enfim, que era um outro contexto, aí sim eu pude responder o que eu queria entender, né, por que a gente mineiro dança tão diferente do paraense, né? E aí eu fui dentro desse contexto, né, de religiosidade, que é diferente do profano, enfim, mas também não é profano e religioso, não tem essa dicotomia, e aí lá cada vez mais forte eu tive a certeza disso, né? Então é como se eu estivesse me descobrindo, assim, sabe? Eu falei, nossa, como eu sou mineira, sabe, assim, como eu sou mineira, né? E aí foi em cima disso. Bom, e ao mesmo tempo, como é linda a cultura paraense, né? Foi essas situações, assim. Meu trabalho de conclusão do curso de dança, licenciatura, ele foi sobre o ensino-aprendizagem de dança, né? Danças populares na educação infantil, também específico assim. E o nome dele foi Dança, Infância e Mascarados, que foi essa relação que eu trabalhei, né, na escola que eu estava atuando na época, que eu ainda atuo desde 2018, e que envolveu, né, tanto o movimento, a criação de uma cena, né, de um processo de criação para a Festa da Cultura Popular, com essa temática dos mascarados e com crianças tão pequenas, né, de 1 a 8 anos, no máximo 8, né? Maioria de 1 a 5 e algumas crianças de 7 a 8 anos. Essa pesquisa ela foi feita logo na retomada do ensino presencial, né? Porque as crianças foram afastadas, né? Todo mundo teve que ficar em casa em função do isolamento, né? Em função da Covid-19. E quando a gente retomou o ensino presencial em 2021, no caso com a minha oficina, aí
a gente teve início nesse processo que foi culminar na festa, né? Então, o que aconteceu nesse período, né? Todo mundo usando máscaras e a gente começou a pensar, e se a gente ressignificasse o uso dessas máscaras que estavam até então tampando o nosso afeto, né? Excluindo aqui o sorriso e a gente e reduzindo a nossa expressão aqui para o olhar. Então, como que a gente faz, sendo que trabalha com crianças tão pequenas e que a expressão do rosto é tão importante? Então, a nossa ideia foi de trazer, falo nossa, porque esse é um trabalho coletivo, né? Eu conduzi, fiz a pesquisa e fui levando a oficina, mas isso é muito importante, né? Esse trabalho de coletividade, que também tem tudo a ver com cultura popular. Então, lá na escola, a gente foi trazendo alguns mascarados brasileiros que tivessem relacionados com as demandas de cada grupo, para a gente ter um processo de conhecimento, de pesquisa, de experimentação, de criação de brincadeira a partir daquele mascarado, para depois a gente criar uma cena dançada, né? Uma criação de um momento de apresentação, que era um momento que foi brincado, né? Ele foi brincado durante e foi brincado no dia da apresentação. Importante falar que a apresentação foi filmada, porque a gente não podia receber ninguém na escola, né? Além de quem já estava lá por questões de saúde pública mesmo. Então, nessa pesquisa, né, eu conto um pouquinho sobre cada história de cada turma, as demandas de cada turma. Quando eu falo demandas, acho que é importante de comentar, eu falo de curiosidades de época do desenvolvimento infantil. Então, a gente tinha uma turma, por exemplo, que estava muito interessada no livro do monstro. Então, eles estavam trabalhando com os monstros particulares, né? Então, contar a história do monstro verde, sai para lá, monstro verde, né? É uma forma da criança lidar com o próprio medo, né? Que monstro é esse que tem, né, tem um mundo inteiro cheio de coisas novas e que de repente me assustam, né? O que é isso? Vou identificar meus medos. Então, eles estavam nesse momento. Era uma turma de 2 anos. E aí, por exemplo, para essa turma, a gente trabalhou com a carranca do Rio São Francisco, as carrancas do Mestre Guarani. Então a gente levou carrancas, a gente brincou, contei a lenda do minhocão, porque na verdade a carranca, ela é uma forma de se proteger quando você vai viajar, né? Nas canoas, essa era a história, e se proteger de uma lenda que existe no Rio São Francisco, que é a lenda do minhocão. Então, para me proteger de um monstro, eu uso uma cara feia, né? Eu faço uma careta. Então, a gente foi trabalhando com essas brincadeiras para poder criar, e essa turma específica a gente criou quase um curta-metragem, né? Que tem toda uma história que foi sendo feita, o minhocão aparece, as crianças pegavam a carranca, faziam careta, o minhocão saia correndo. Então, foi todo um processo assim. Mas, enfim, né? Então, cada turma teve seu mascarado, teve identificada uma demanda particular do grupo para que fosse conduzido esse processo de criação, né? Então, no final dessa pesquisa, assim, eu pude perceber que aquela pergunta, né, que dá o início dessa investigação, que foi qual que é o papel do brincar no ensino-aprendizagem de danças populares na educação infantil. Esse foi o início de tudo, né? Então, eu pude perceber que o brincar, ele é um grande mediador de processos e um grande mediador que estabelece vínculos também, quando a gente fala dos vínculos, né? Os vínculos da turma com suas particularidades, dos mascarados que foram trazidos dentro de um contexto, né? E que se relacionavam, e de um vínculo que era construído na escola naquele momento, né? Que é o grupo que está sendo formado naquele momento, com o nosso contexto, que era um contexto de uso de máscara, um contexto de isolamento. Então, o brincar, ele foi um grande mediador, né? Ele realmente é um lugar fundamental quando a gente pensa em infância. E também é um lugar fundamental quando a gente pensa em cultura popular, porque os mascarados, eles são brincantes, né? Eles são chamados, entendidos e se entendem, né? E se denominam como brincantes, que é esse corpo que se coloca disponível para, né, um engajamento de algum jogo, de alguma brincadeira, que seja de assustar as pessoas, que seja de dançar junto, que seja de andar e cantar, enfim, né, cada um com o seu contexto, que seja de acordar a cidade, né, tem alguns que são assim. Então, é um corpo que se dispõe a brincar,
né, a estar ali para gerar um engajamento, ou para incomodar, ou para manifestar uma beleza mesmo, e as pessoas, né, quererem assistir também. E que com isso ele também está se enraizando, né? Ele também está trazendo aquela história que foi contada por alguém que está lá atrás, trazendo essa ancestralidade. É um corpo que é brincante. Então, o brincar, ele media tudo, né? Ele media gente grande, gente pequena e esses fazeres. Essa foi a relação que eu tentei encontrar, né? Na verdade, assim, que eu fui caminhando e cheguei nesse lugar, né? Eu acho que também essa pesquisa, ela trouxe muitas vontades de seguir pesquisando, né? E quando a gente pensa também em escola, eu fico pensando em possibilidades de currículos, né? Para a dança popular na escola, na educação infantil, como que seria? Então eu entendo que talvez esse processo que a gente está vivendo, esteja vivendo, né? Ele seja um processo que pode se transformar em possíveis currículos para se trabalhar com a dança popular na educação infantil. Né? Então, acho que esse pode ser um olhar assim, para a gente seguir, para eu seguir ou para quem quiser, né? De repente investigar aí pela frente. E o brincar, né? Eu acho que o brincar a gente tem que seguir pesquisando, porque tem tanta coisa, o brincar é uma potência. Não dá para esgotar, né? Então, esse é só um relato, né? Que serve também como documentação pedagógica também, para a gente ver a dança, entender a dança enquanto área do conhecimento, que ainda é um espaço que a gente precisa entrar, precisa enraizar também, né? Precisa, ainda mais a dança popular, né? Quando a gente traz essa corporeidade que vem das culturas populares, das manifestações. Fundamental importância. Eu acredito até que ela deveria ter como se fosse uma disciplina dentro do processo educacional, sabe? Vamos nos conhecer, quem nós somos, porque a gente sabe quem é o rei Dom VI, quem é Dom Pedro I, quem é a rainha Elizabeth, quem é não sei o quê, mas a gente não sabe quem são os nossos reis, quem são as nossas rainhas, quem são os nossos mestres, quem são as nossas pessoas que estão construindo dia após dia, né, ao longo da nossa história, né? A nossa ancestralidade, a gente sempre ouve o de fora, mas a gente não ouve o de dentro. Então, as culturas populares, as pesquisas nessa área, eu acho que é a nós nos escutarmos, né? E nos escutarmos é a gente voltar para trás, né? Revermos, mas ao mesmo tempo, quando a gente der um passo à frente, a gente já sabe para onde a gente quer ir, né? É mais ou menos isso. O Grupo Aruanda, ele é tão considerado pela sociedade, não só aqui em Minas, no Brasil, mas no mundo, principalmente no exterior. Né? No exterior ele era considerado como um embaixador da cultura brasileira. Mas aqui em Belo Horizonte, nós, pelo menos durante o meu tempo, né, desde 90, muitos estudantes já entraram aqui no Aruanda para que o Aruanda fosse estudo de tese deles, para mestrado, para doutorado, diante da seriedade do trabalho. Né? A outra seriedade do trabalho é que um príncipe do Japão, ele esteve no Pará, em Carajás. E lá ele só tinha uma beleza natural e um zoológico enorme que o Aruanda acabou conhecendo. Né, os componentes. É um zoológico onde se vê bichos de toda a fauna da Amazônia. E só tinha isso para mostrar para o príncipe. Então, ainda era Vale do Rio Doce, ela entrou em contato com o Grupo Aruanda, pedindo para que ela contrataria um casal para trabalhar na escola como professores de educação física. E à noite eles montariam o grupo Quarupi, que chamou Quarupi. Então, o Aruanda deu gratuitamente para Vale do Rio Doce todo o acervo das manifestações pesquisadas, e esse casal levou para Carajás e montou o grupo Quarupi. Quando teve a primeira apresentação do Quarupi, o Grupo Aruanda foi convidado a dançar junto, né?
com ele. Eles dançavam uma dança, a gente dançava outra, num teatro lindo que é uma tartaruga visto de cima. O casal que se prontificou, né, o rapaz e a moça que se prontificaram a ir para Carajás, foi a Cátia Cupertino e o Gustavo Cortes, né? Então eles ficaram lá um tempo e conseguiram realizar esse sonho lá da Vale do Rio Doce, né, de ter um grupo folclórico lá também. Já na minha pesquisa de doutorado, e foi bem interessante porque antes de eu entrar para o Ruanda, eu fazia balé clássico, você vai entender o porquê que eu estou falando isso dentro da pesquisa. Eu fazia balé clássico. Então, o presidente do Ruanda, o fundador do Ruanda, né, o professor Paulo, ele foi na nossa academia, né, na nossa escola, e convidou as bailarinas para fazer parte de um grupo de danças populares, que eu não sabia nem o que era isso, o que significava isso, o que eu ia fazer, mas como era dança, eu vim, né, ainda mais quero dançar de graça. Mas enfim, eu vim. Quando eu vim para o Ruanda, no Ruanda, eu tive a grata experiência, né, de dançar, mas todas as coisas que a gente dançava, o professor Paulo ele levava para a gente aquela historicidade daquelas danças. Ele nos levava naqueles campos, naqueles lugares onde a gente via aqueles grupos dançando e entendia aquele contexto daquelas danças. E aí foi quando, ao longo da minha trajetória, quando eu fui fazer o doutorado, eu optei então, acabei voltando, né? Foi interessante que a pesquisa ela foi recursiva assim na trajetória, né? De forma espiralada, enfim, eu acabei voltando no meu ponto inicial lá das culturas populares, né? Do primeiro contato, né? E aí eu queria então entender o que é que aquelas pessoas, né? O que esses sujeitos eles apreendem com essas práticas das danças populares. Eu sabia para mim, da minha experiência, mas eu queria entender o contexto do grupo, né? Eu queria entender o que as outras pessoas aprenderam e o que é que eu não aprendi que aquelas outras pessoas aprenderam e o que faz com que o Ruanda, ao longo daqueles 60 anos, ainda se mantém vivo com essa proposta de trabalhar, de dançar, de pesquisar, de incentivar, valorizar, divulgar as manifestações populares brasileiras. E tão raro em Minas Gerais, ao ponto dele ser um único grupo nessa trajetória. Então eu me propus investigar como foi feito, como foi elaborado esse contexto. Para isso, como foi criado, para isso eu tentei buscar a trajetória do grupo, né? Desde a sua formação, né? Desde a sua construção, enfim, a sua trajetória. Mas, a partir de uma pesquisa qualitativa e de cunho etnográfico, né? Eu tive que, então, voltar ao campo e por uns 2 anos eu voltei como pesquisadora. Foi bem interessante, né? Você está dentro, mas você está fora, né? Enfim, mas nesses 2 anos, eu ouvi tantas vozes, né? Foram 42 vozes, fora as centenas que eu ouvi durante aqueles 40 e tantos anos de Ruanda, mas naqueles 2 anos foram outras vozes com uma outra perspectiva de olhar. Então, a pesquisa do doutorado, ela me permitiu compreender, revelar e analisar o que é que aqueles sujeitos faziam com a dança, pela dança, né, e por ela mesma, assim, o que eu aprendo quando eu danço? Bom, ao investigar o Ruanda, eu passei a entender ele como uma comunidade dançante, uma comunidade criativa dançante, né? Exatamente porque eles ficaram durante os 60 anos ainda se mantendo vivos e cada vez mais se recriando. Então, quando eu tinha esses elementos da comunidade criativa e também de um contexto de aprendizagem, de múltiplas aprendizagens, que aprendizagens eram essas, né? Então, a partir da pesquisa, eu fui entender que o Ruanda, ele passa por 7 eixos em que se entrelaçam em núcleos de aprendizagem e que eles, desde o início da formação dele, pelas falas deles, nas narrativas, as memórias, né? E as experiências, sobretudo, né? As experiências todos esses interlocutores, ao longo desses 60 anos, elas perpassaram por esses núcleos de aprendizagem, que é muito inovador,
Por quê? E olha que eu estou dentro da academia e estou dentro da educação. É muito inovador, porque as pessoas elas entram para a comunidade, para a comunidade artística, né, do Aruanda, né, educativa artística do Aruanda, para aprender a dançar, mas só que ela depara com um mundo de conhecimentos, de saberes que ela não sabia que ela ia aprender, né? Ah, é, e que ficam ocultos, são saberes ocultos, mas que eles são muito entrelaçados. Então, se eu entro para dançar, eu aprendo, né, um núcleo de aprendizagem, eu aprendo a costurar, a bordar, né, a pintar, eu aprendo a cantar, que é um outro núcleo, eu aprendo a tocar os instrumentos, eu aprendo a pesquisar, eu aprendo a fazer os registros daquelas danças, eu aprendo a dirigir aquele grupo, aprender para ensinar, né? Então eu não estou só aprendendo a dança para mim, eu tenho que aprender porque cada vez mais as pessoas novas estão entrando, e aí eu vou repassando aquele processo e aprender a dirigir, aprender a ser o presidente, aprender a arrumar mala, aprender a sair do palco, aprender a montar um espetáculo, são tantas aprendizagens que me remete aos saberes das culturas populares, nos quilombos, lá na dança lundu, nas folias de reis, ou seja, estão tão entrelaçados, né? E aí se torna uma potência assim de uma escola para a vida, né? Que é até que eu chamo atenção para isso na tese, né? O Grupo Aruanda, ele é um grupo que já faz parte da minha vida há muitos anos, né? Então, acho que todos os caminhos que eu segui desde que eu entrei aqui, eles já estão mais ou menos direcionados em diálogo ou já estão atravessados pelas experiências que eu vivi, né, aqui dentro. Então, trazendo agora para a pesquisa, assim, o que o Grupo Aruanda tem relacionado com essa pesquisa, eu acho que tudo. Primeiro, por ter sido um grupo que me inspirou muito a seguir, sabe, estudando, pesquisando, experimentando, né, esse caminho com a dança popular. Foi quando eu entrei aqui, foi quando eu estava começando a trabalhar com dança na infância. Então, por isso eu falo tudo, né? Porque desde lá de trás já é um grupo que me inspira a atuar nesse lugar, sabe? Da docência e da cultura popular e da arte, né? Esse diálogo aí, dança, infância, mascarados, né? Tem um aspecto importante que eu acho que traz um pouquinho mais para o presente aqui nessa relação do Aruanda com a pesquisa que eu fiz, que foi uma pesquisa mais recente feita pelo grupo, né? Que é dos caboclos e rede Congo do Mestre Bebé, que foi trazida pela Marina Araújo. E esse mascarado, ele também foi levado, né? Tinha um grupo que estava pesquisando a relação com os elementos da natureza, estava pesquisando palha, estava interessado em pegar folhas secas, então tinha uma relação muito próxima, sabe, com os materiais e com essa história dos caboclos, a relação indígena que tem, né, com esse contexto dos caboclos. Então eu acabei apresentando os caboclos para eles, eles construíram a máscara, experimentaram a pisada, e eles estavam, nessa época também, eles estavam também interessados numa história de um gigante. Então, os caboclos, eles têm esse corpo gigante, né? Um corpo enorme que entra e todo mundo fica assim, uau, o que é isso? Que força que é essa? Então, na verdade, os caboclos entraram como um gigante que eles estavam procurando no quintal. E aí depois eles se transformaram no gigante, né? Então essa eu acho que foi a relação mais direta que a gente teve assim nessa pesquisa. A gente também teve o mascarado da Folia de Reis, então diretamente a gente tem esses dois lugares, né? A Folia de Reis, o palhaço da Folia de Reis e o caboclo do Mestre Bebé, mais assim diretamente relacionados para essa pesquisa. Mas é isso, acho que o Aruanda, de uma maneira geral, ele me trouxe repertório, me trouxe experiência, motivação, engajamento para seguir na docência com danças populares e com infância. E foi no Aruanda que eu achei um livro que eu usei muito e que me abriu assim, me abriu nas percepções para esse trabalho, que foi o livro de folclore infantil. Inclusive foi um dos primeiros livros que eu vi aqui no Aruanda, que é o livro de folclore infantil, né? O nome é Folclore Infantil, do Veríssimo de Mello. Foi um livro que me inspirou muito, porque me abriu
para pensar outras abordagens de dança popular com crianças pequenas, né? A partir das brincadeiras, dos acalantos, das cantigas de roda, dos jogos de riscantes, e enfim, de todo esse repertório que a gente tem, né? De brincadeiras e de brinquedos tradicionais, que dizem muito também dessas sabedorias e dessa ancestralidade, né? Que vem sendo passada, enfim, que está aí registrada nesse livro e muitos outros, né? Esse é um livro muito antigo, então muitos outros já foram editados, escritos depois e que também podem ser inspiradores por hora, né? Mas é isso, Aruanda faz parte da vida, né? Desde que eu entrei e é cada vez mais, um grupo muito importante para isso, para a gente assim, adquirir repertório e afeto, né? Acho que é isso principalmente. Aruanda é afeto. Quando a gente se sente afetado, a gente fica engajado. E aí a gente estabelece o vínculo e a gente segue num trabalho que é coletivo. Um trabalho que é coletivo e que tem a força na coletividade. Ninguém faz nada sozinho. Então eu acho que é um grande ensinamento que a gente tem aqui, né? Esse é um grande aspecto assim relacionado com o grupo e que ele acaba fazendo parte, assim, ele vai entrando e estabelecendo essas teias, né, na nossa vida, né? Posso falar por mim, né? Então na minha vida foi desse jeito, foi aos pouquinhos, de repente faz parte de um todo, assim. Acho que é isso.